Graça e paz, amados irmãos. Hoje é 29 de abril de 2020, quarta-feira. E o nosso texto base de hoje é Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. Diz assim: Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. É uma frase que eu escutei desde a época da minha adolescência, é que Deus é tão sábio que inventou, o homem, colocou nele 2 ouvidos e uma boca só. Ou seja, para que ele aprenda a ouvir mais e falar menos. Há até um ditado popular que diz que quem fala demais dá bom dia a cavalo, ou seja, fala o que é desnecessário, fala o que não precisa. E esse texto, ele, obviamente, o texto da Palavra de Deus, ele está diretamente ligado à questão da sabedoria, do bom senso. A ideia é que nós precisamos aprender a ouvir, meditar e refletir bem todas as coisas, para que a gente não seja precipitado no nosso falar. Então escute tudo o que você precisa ouvir para depois você emitir uma opinião, emitir um juízo. Ou seja, procure se informar bem sobre o assunto, sobre a questão. Não deixe com que os sentimentos como a ira, a raiva, que são grandes inimigas da sabedoria, porque quando nós agimos com ira ou com raiva, nós corremos o risco de agir precipitadamente e depois nos arrepender das nossas ações. O mesmo com relação às nossas palavras. Às vezes ouvimos algo que não nos agrada e falamos, respondemos rapidamente a essa fala que acabamos de ouvir, sem uma reflexão, sem um ponderamento. E com isso, às vezes, falamos demasiadamente. O texto, ele nos ensina: seja pronto para ouvir, ou seja, adquira o hábito de escutar, de ouvir as pessoas, de ouvir as opiniões, mesmo aquelas que a princípio pareçam desnecessárias ou, vamos usar a expressão, besteiras, porque nós desprezamos as opiniões muitas vezes que são contrárias à nossa. Mas aprenda a ouvir mesmo as opiniões divergentes e contrárias ao seu pensamento, até para você ter como responder dentro de uma perspectiva que o outro entenda. Eu creio que nós cristãos precisamos aprender a ouvir mais. Eu falo isso com relação aos ensinamentos da Palavra de Deus, às opiniões divergentes à nossa. Às vezes nós somos precipitados em condenar as pessoas que pensam diferente de nós, sem ouvi-las, sem atender aos seus anseios e necessidades. É claro que nós não vamos negociar princípios, é claro que nós não vamos mudar o nosso pensamento que está em conformidade com as Escrituras, mas ouvir o outro lado, ouvir o que o outro pensa, é importante. Até para você ter como, dentro de um diálogo, você também ter o respaldo para responder. Por exemplo, vou falar por mim. Se uma pessoa não me escuta, não escuta meu argumento, o que eu tenho para falar, eu também desprezo o que ela tem a falar para mim. Em outras palavras, se numa conversação, num diálogo, a pessoa não me dá oportunidade para falar o que eu penso, o que eu acho, eu automaticamente, isso aí é da minha personalidade, é do meu temperamento, eu também desprezo o que essa outra pessoa falou. Então nós precisamos aprender a ouvir o que o outro tem para falar, escutar o que o outro tem para dizer e posteriormente, após ouvir, após uma análise, uma meditação, nós expressarmos também a nossa opinião.
E isso, meus irmãos, nos ajudará e muito para que as palavras que saírem das nossas bocas, dos nossos lábios, não sejam palavras torpes, não sejam palavras que vão causar malefício, e sim, o que sair da nossa boca seja agradável, seja bom, seja justo, seja algo de acordo com o propósito do Senhor. Como diz o salmista, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É o Salmo 19, versículo 14. Então que você aprenda esse hábito, escute o que o seu filho tem a dizer, escute o que o seu marido tem a falar, a sua esposa, escute o que o seu vizinho está lhe falando, o que o irmão está te expressando. Escute, aprenda a ouvir as pessoas. E a partir do momento que você ouvir, você também vai ter autoridade para falar. E quando você falar depois de ouvir e meditar e refletir, você pode ter certeza. O que você falar vai ser melhor do que você tivesse falado precipitadamente, sem uma reflexão, sem uma análise dos fatos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a vida da sua família, e tenha um bom dia.